Existem lugares onde o silêncio não é a ausência de som, mas o acúmulo de vozes de milênios. No topo de um planalto solitário, onde os ventos das colinas de Golá encontram o céu e o sol poente doura as águas do mar da Galileia, repousa Suscita. Para o olhar comum, se trata apenas de um campo de ruínas de basalto negro. No entanto, para arqueólogos e historiadores, o local é uma cápsula do tempo, congelada a 350 metros acima do nível do lago. Suscita é não apenas um sítio arqueológico, é um manifesto de pedra sobre a glória, a fé e a fragilidade da civilização humana. Durante quase 1000 anos, esta cidade serviu como um farol da cultura clássica, se elevando sobre o mundo como um navio de granito ancorado na eternidade. A história de Suscita começou no século II a.C. Fundada pelos Seleucidas, a cidade recebeu o nome grego de Hippos, que significa cavalo, uma homenagem à forma única do planalto que lembra a garupa de um equino. Contudo, sua verdadeira grandeza floresceu na era romana, quando Suscita consolidou seu estatuto de polis. A cidade se tornou um dos pilares da Decápolis, a prestigiosa Liga das 10 Cidades Livres no Oriente. O estatuto de polis significava autonomia. Suscita possuía leis próprias, calendário próprio e cunhava sua própria moeda com a efígie de um cavalo. Enquanto os assentamentos vizinhos permaneciam rurais e tradicionais, Suscita era um centro cosmopolita de pensamento helenístico, uma ilha de cultura greco-romana encravada no coração do Levante. As escavações arqueológicas revelaram um planejamento urbano impecável. O Decumanus Maximus, a artéria central da cidade, se estende por 500 metros, pavimentada com massivas lajes de basalto. Um detalhe técnico impressionante é a disposição das pedras em diagonal, projetada para que as rodas das carruagens não travassem nas fendas. Uma solução de engenharia que mantém sua eficácia mesmo após 2 milênios. O coração da vida pública era o fórum, adornado com colunas de granito rosa, trazidas de Assuã, no Egito. Para historiadores, a logística da época é fascinante. Esses monólitos foram transportados pelo mar e içados por uma encosta íngreme de 350 metros. Do Odeon, voltado para a elite intelectual, ao majestoso teatro romano com vista para o lago, tudo em Suscita foi projetado para o triunfo da estética visual e do poder político. A vida em um topo árido exigia soluções geniais. Uma das principais características de Suscita é o seu aqueduto de Cifal, um prodígio tecnológico da antiguidade. A água percorria 25 quilômetros desde as montanhas de Golá, atravessando vales por meio de tubos de basalto esculpidos com precisão cirúrgica, para suportar pressões colossais. Os achados arqueológicos em Suscita são de natureza sensacional. Em 2015, foi descoberta uma máscara de bronze do deus Pá, única no mundo pelo seu tamanho e qualidade de execução. Ela testemunha a força dos cultos dionisíacos e revela que antes do cristianismo, Suscita era uma cidade onde a natureza e a alegria de viver eram divinizadas com magnitude imperial. Com o advento da era bizantina, o perfil da cidade mudou. O som das festas pagãs deu lugar aos cantos litúrgicos. Suscita se transformou em um poderoso reduto do cristianismo e sede episcopal. A presença de 8 igrejas em um espaço tão restrito se explica pelo profundo valor sagrado da cidade. Suscita servia como uma cidade situada sobre um monte, de onde se avistavam os principais pontos do ministério de Jesus,
como Cafarnaum e o Monte das Bem-aventuranças, situados logo abaixo em torno do mar. Entre as ruínas da cidade se destaca a majestosa catedral, simbolizando a força espiritual de uma das cidades mais importantes da Decápole para os primeiros cristãos. A história da cidade foi interrompida abruptamente na manhã de 18 de janeiro de 749. Um terremoto massivo transformou a coroa de basalto em ruínas em questão de segundos. Para a arqueologia, este evento criou o fenômeno da arqueologia explosiva. A cidade não foi saqueada ou reconstruída, as colunas ficaram paradas no chão exatamente na posição em que a natureza as derrubou, indicando a direção da onda sísmica. Susita congelou no tempo, se tornando um monumento eterno a uma era. Hoje, ao contemplar as ruínas negras, não vemos apenas o fim de uma polis, mas o triunfo da memória. Através do trabalho de arqueólogos e historiadores, a voz de Susita continua ecoando, nos lembrando da conexão inquebrável entre o passado e o presente.